Homem, se você ou alguém da sua família tem zumbido no ouvido, o que vou te mostrar agora pode explicar por que ele piora todos os dias, sem você perceber. Você não vai acreditar no que os médicos descobriram recentemente sobre o zumbido no ouvido. Durante décadas, milhões de idosos foram mandados para casa com a mesma resposta. É normal da idade, aprenda a conviver com isso. Mas uma descoberta recente virou tudo de cabeça para baixo. O que está causando esse barulho irritante não é o que ninguém pensava. E a pior parte, a verdadeira causa está escondida em algo que quase todo idoso faz todos os dias, sem nem perceber. Mas antes de revelar tudo isso, deixa eu te contar a história de uma mulher chamada Dona Maria, de 67 anos, moradora de uma cidade pequena no interior. Ela acordava todo dia com aquele som, um apito fino, constante, dentro do ouvido esquerdo, às vezes nos dois ao mesmo tempo. Um chiado que não parava nem quando ela tentava dormir. Ela colocava o travesseiro em cima da cabeça, cobria o rosto com um lençol, mas o barulho continuava lá, teimoso, como se viesse de dentro do próprio cérebro. Ela foi ao médico. O médico olhou para o ouvido dela, fez alguns testes básicos e disse aquela frase que você provavelmente já ouviu ou já viveu. Senhora Dona Maria, isso é zumbido. É muito comum em pessoas da sua idade. Infelizmente, não tem cura. A senhora vai ter que aprender a viver com isso. Dona Maria saiu do consultório com uma receita de ansiolítico e com o coração partido. Ela não queria aprender a viver com aquilo. Ela queria silêncio. Ela queria dormir sem aquele chiado. Ela queria ouvir a voz dos netos sem precisar ficar pedindo para repetirem. Mas ela aceitou. Afinal, o médico tinha dito que era normal. E quando um médico diz que algo é normal, a maioria das pessoas abaixa a cabeça e aceita. Só que Dona Maria tinha um filho curioso. Um filho que não aceitava respostas prontas. E esse filho começou a pesquisar. E o que ele encontrou mudou a vida da mãe para sempre. O zumbido no ouvido tem um nome técnico: tinnitus, e afeta mais de 750 milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, estima-se que mais de 28 milhões de pessoas convivam com esse problema. A grande maioria são idosos. E a grande maioria foi embora do consultório médico com a mesma resposta que Dona Maria recebeu. Mas aqui está o que poucos sabem. O zumbido não é uma doença. O zumbido é um sintoma. É o seu corpo gritando que algo está errado em algum outro lugar. E enquanto os médicos tratam o ouvido, a verdadeira causa continua lá, intocada, destruindo silenciosamente a saúde de quem sofre. Então, onde está a verdadeira causa? Prepare-se, porque isso vai chocar muita gente. A causa real do zumbido crônico em idosos está diretamente ligada ao estado dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro e o sistema auditivo. Quando esses vasos ficam rígidos, entupidos ou com o fluxo reduzido, o cérebro começa a compensar. Ele amplifica sinais elétricos internos, tentando preencher o vácuo deixado pela falta de estimulação auditiva adequada. E esse sinal amplificado é exatamente o que você ouve como zumbido. Não é o ouvido que está com problema, é a circulação. É o sangue que não está chegando com a força e a qualidade necessárias. E agora vem a parte que poucos médicos explicam com clareza. Por que a circulação piora tanto com a idade? Porque ao longo de décadas, o organismo vai acumulando inflamação. E essa inflamação vai endurecendo as artérias, vai entupindo os vasos, vai reduzindo o fluxo de sangue para o cérebro. E um dos primeiros sinais de que isso está acontecendo é justamente o zumbido no ouvido. Mas espera, se é a circulação, por que tantos médicos tratam só o ouvido? Porque a medicina convencional foi treinada para tratar sintomas, não causas. O ouvido apita, então o médico cuida do ouvido. Só que o ouvido
é apenas um mensageiro. Matar o mensageiro não resolve o problema. A causa continua lá. E o que alimenta essa inflamação crônica que destrói a circulação? Aqui está a parte que vai fazer você repensar muitos hábitos. A inflamação que sufoca os vasos sanguíneos é alimentada por algo que a maioria dos idosos consome todos os dias, em grandes quantidades, achando que está fazendo bem ou pelo menos que não está fazendo mal. Estamos falando dos alimentos ultraprocessados, dos óleos vegetais refinados, do excesso de açúcar branco, do sal em excesso nos industrializados e de uma combinação específica que poucos associam ao zumbido: a mistura de cafeína com açúcar em jejum. Quem nunca viu um avô ou avó acordar de manhã, antes de qualquer coisa, tomar um café bem forte com bastante açúcar? Parece inofensivo, parece até uma tradição, mas esse hábito simples, repetido por décadas, cria um pico de cortisol e de insulina logo cedo, que contrai os vasos sanguíneos, reduz o fluxo para o cérebro e pode intensificar o zumbido de forma significativa logo nas primeiras horas do dia. E é exatamente por isso que tantos idosos relatam que o zumbido é mais forte de manhã. Isso não significa que café seja veneno. Significa que o contexto importa, a combinação importa, o horário importa. E ninguém nunca explicou isso para Dona Maria. O filho dela, depois de meses pesquisando, encontrou estudos da Universidade de Michigan, da Universidade de São Paulo e de pesquisadores europeus que apontavam para a mesma direção: a circulação cerebral comprometida como fator central do tinnitus crônico em pessoas acima dos 55 anos. E esses mesmos estudos mostravam que intervenções simples, não cirúrgicas, sem remédio forte, conseguiam reduzir a intensidade do zumbido em até 70% em alguns pacientes, simplesmente ao melhorar o fluxo sanguíneo cerebral. Ele levou tudo isso para a mãe. Dona Maria, que já tinha desistido de melhorar, decidiu tentar. Não tinha nada a perder. E o que ela fez não foi tomar nenhum remédio milagroso. Não foi comprar nenhum aparelho caro. Foram mudanças pequenas, consistentes, baseadas em ciência, que qualquer pessoa pode fazer em casa. A primeira mudança foi na hidratação. Parece simples demais para ser verdade, mas a desidratação leve crônica, que é extremamente comum em idosos, porque a sensação de sede diminui com a idade, é um dos fatores que mais compromete a circulação cerebral. O sangue fica mais espesso, o fluxo diminui e o zumbido piora. Dona Maria começou a beber água com regularidade, não quando sentia sede, mas com horários definidos ao longo do dia. Apenas isso já trouxe uma melhora perceptível em 2 semanas. A segunda mudança foi no café da manhã. Ela atrasou o café com açúcar para depois das 9h30 e passou a tomar primeiro um copo de água com algumas gotas de limão. Isso estabilizou o cortisol matinal e reduziu o pico de contração vascular que ela estava sofrendo todos os dias, sem saber. A terceira mudança foi a inclusão de alimentos com propriedades vasodilatadoras e anti-inflamatórias. Beterraba, que é rica em nitratos naturais que ajudam a dilatar os vasos sanguíneos. Gengibre, que tem efeito anti-inflamatório comprovado. Alho cru, que melhora a circulação periférica e cerebral. Abacate, que fornece gordura saudável essencial para a saúde vascular. E azeite de oliva extra virgem em substituição aos óleos refinados que ela usava para cozinhar. A quarta mudança foi uma caminhada de 20 minutos por dia, na parte da manhã. Não uma corrida, não uma academia. Uma caminhada, leve, constante, ao ar livre. O exercício aeróbico leve é um dos estímulos mais poderosos para a saúde dos vasos sanguíneos. Ele aumenta a produção de óxido nítrico, que é o vasodilatador natural do próprio corpo. E mais óxido nítrico significa mais fluxo sanguíneo para o cérebro,
para o ouvido interno, para o nervo auditivo. A quinta mudança foi na qualidade do sono. Dona Maria descobriu que dormia mal faz anos. Acordava várias vezes. Não conseguia entrar no sono profundo. E o sono profundo é exatamente o momento em que o sistema linfático, que é o sistema de limpeza do cérebro, entra em ação para remover toxinas e resíduos inflamatórios que se acumulam nos tecidos cerebrais ao longo do dia. Quando esse processo falha, noite após noite, a inflamação cerebral aumenta e o zumbido piora. Ela passou a ter uma rotina de sono mais rigorosa, apagando luzes e telas pelo menos 1 hora antes de dormir. E o resultado foi gradual, mas real. Em 3 meses, Dona Maria voltou ao mesmo médico que havia lhe dito que não tinha cura. E ela disse: o zumbido reduziu em mais de 60%. Nos dias bons, mal consigo ouvi-lo. O médico ficou surpreso. Pediu que ela repetisse o que tinha feito. E quando ela explicou, ele ficou quieto por um momento e disse: isso faz sentido do ponto de vista vascular, mas não é o que ensinamos na graduação. E ali está o problema central de tudo isso. Não é que os médicos sejam ruins. A maioria é dedicada, estudou muito, quer ajudar. O problema é que o sistema de saúde foi construído em torno de medicamentos e procedimentos, não em torno de prevenção e de causas profundas. E quando a solução para um problema crônico passa pela alimentação, pelo sono, pela hidratação e pelo movimento, não há pílula para vender, não há procedimento para faturar. E então, esse conhecimento fica à margem do sistema. Mas voltemos ao zumbido. Existe outro fator que muito raramente é mencionado e que agrava fortemente o zumbido em idosos: o estresse emocional crônico. O estresse ativa o sistema nervoso simpático, que é o sistema de luta ou fuga do organismo. Quando esse sistema fica ativado por longos períodos, como acontece em quem vive com ansiedade, com preocupações financeiras, com solidão ou com conflitos familiares, os vasos sanguíneos ficam constantemente contraídos. O fluxo para o cérebro cai e o zumbido aumenta. Estudos mostram que pessoas com tinnitus severo têm níveis de cortisol significativamente maiores que a média, e que intervenções de redução de estresse, como meditação guiada, respiração diafragmática e contato social positivo, reduzem a intensidade do zumbido de forma mensurável. Isso significa que o zumbido não é só físico, é também emocional. E tratar apenas a parte física sem cuidar da parte emocional é como tapar um buraco no barco enquanto o outro continua aberto. Tem também um fator que ninguém fala porque parece assustador demais, mas que precisa ser dito com clareza. O zumbido crônico, não tratado pela raiz, pode ser um sinal precoce de algo mais sério. Vários estudos apontam correlação entre tinnitus persistente e maior risco de declínio cognitivo. Não porque o zumbido cause demência diretamente, mas porque os dois compartilham a mesma causa de base: a inflamação vascular cerebral. Quem está sofrendo de zumbido crônico hoje pode estar, sem saber, sofrendo de um processo inflamatório nos vasos cerebrais que, se não for revertido, vai continuar avançando silenciosamente. Isso não é para assustar, é para despertar, porque a boa notícia é que a inflamação vascular é reversível. Não totalmente, não instantaneamente, mas parcialmente e de forma significativa com as intervenções certas. E quanto antes alguém começa, melhor o resultado. Agora, para quem está assistindo isso e se reconhece na história de Dona Maria, ou reconhece alguém na família, aqui está um resumo prático do que a ciência aponta como os pilares do tratamento natural do zumbido pela raiz. Hidratação consistente ao longo do dia, começando com água ao acordar, antes do café. Alimentação anti-inflamatória, com foco em vegetais coloridos, oleaginosas,
azeite extra virgem, peixes de água fria ricos em ômega 3. Redução drástica de ultraprocessados e açúcar branco. Exercício aeróbico leve e regular, preferencialmente caminhada ao ar livre, por pelo menos 20 minutos diários. Qualidade do sono, com rotinas noturnas estáveis e redução de estímulos eletrônicos à noite. Gestão do estresse emocional, por meio de práticas de respiração, meditação simples ou qualquer atividade que traga paz genuína. E atenção especial a suplementos que a ciência já associou à saúde vascular auditiva, como o magnésio, o zinco, a vitamina B12 e o ginkgo biloba, sempre com orientação profissional. Dona Maria hoje tem 69 anos. 2 anos depois daquela conversa com o filho. Ela caminha toda manhã, come beterraba 3 vezes por semana, dorme bem. E o zumbido, aquele barulho que ela achava que ia acompanhá-la pelo resto da vida, virou um sussurro distante que aparece apenas nos dias em que ela está muito cansada ou estressada. E quando aparece, ela sabe exatamente o que fazer. Ela não tomou nenhum remédio novo, não fez cirurgia, não gastou fortunas em tratamentos experimentais. Ela simplesmente aprendeu a ouvir o próprio corpo. E o corpo respondeu. A lição que fica de tudo isso é poderosa e simples ao mesmo tempo. O corpo humano tem uma capacidade extraordinária de se regenerar quando você para de agredi-lo e começa a dar a ele o que ele realmente precisa. O zumbido não é uma condenação, e avisos existem para ser ouvidos, entendidos e respondidos. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você faz parte de um grupo pequeno de pessoas que realmente querem entender a causa dos problemas, não só calar os sintomas. E esse é o primeiro passo para qualquer mudança real na saúde. Agora vem a parte que prometemos no início, a surpresa que guardamos para o final. Existe um protocolo específico de respiração, desenvolvido com base em técnicas da medicina integrativa e testado em grupos de idosos com tinnitus crônico, que em alguns casos reduziu a intensidade do zumbido em questão de minutos. Não é uma cura permanente por si só, mas é uma ferramenta imediata poderosa para os momentos em que o zumbido aparece forte e você não sabe o que fazer. E esse protocolo vai ser o tema do nosso próximo vídeo, com demonstração prática, passo a passo, para que qualquer pessoa possa aplicar sozinha em casa, sem equipamentos, sem custos, sem ajuda de ninguém. Esse próximo vídeo pode ser o mais importante que você vai assistir sobre saúde auditiva este ano. E se você não estiver inscrito no canal, há uma grande chance de você perder. Porque o algoritmo não mostra para todo mundo. Ele mostra para quem sinalizou que quer ver mais conteúdo como esse. Então faz o seguinte agora mesmo. Clica no botão de inscrever que está aqui embaixo. Ativa o sininho para receber a notificação assim que o próximo vídeo sair. E se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou em algo que você ou alguém que você ama está vivendo, deixa o like. Não porque precisamos de números, mas porque o like diz para o algoritmo que esse conteúdo é importante, que ele merece chegar para mais pessoas, para mais famílias que estão sofrendo em silêncio, achando que não tem saída. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa da família que vive reclamando de zumbido e que já desistiu de procurar solução. Às vezes, uma informação certa, na hora certa, muda uma vida inteira. Como mudou a de Dona Maria? Como pode mudar a sua? Até o próximo vídeo. E lembre-se, o silêncio que você busca começa com a atenção que você dá ao próprio corpo.